Participando aqui do evento da Lab de 30 anos. A Arauco é um grande parceiro aqui da Lab. Hoje é o fornecedor que tem todos os nossos padrões aqui na região. Espero que vocês estejam sendo bem atendidos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar com qualquer um vendedor aqui de vocês, tá bom? Bom, para quem não conhece a Arauco ela é a líder mundial de painéis nas Américas, é a segunda maior produtora de painéis do mundo, tá? Recentemente a Arauco vem comprando algumas empresas, eu vou mostrar para vocês. A última aquisição da Arauco foi a Macisa. Acredito que vocês conheçam o nome Macisa mais forte do que a Arauco. A Lab já trabalha com a Macisa aqui há bastante tempo. Então a Arauco veio para agregar, comprando as fábricas da Macisa e os padrões. Vocês todos devem ter recebido o nosso catálogo, eu vou falar um pouquinho dele para frente. Que aqui tem todos os padrões da Macisa, que eram da Macisa, e todos os padrões que eram da Arauco. Hoje a Arauco é a empresa que tem o maior portfólio de cores no mercado, tá? São no total 107 padrões. Aqui um pouquinho mostrando Arauco no mundo. Ela é a única fábrica que tem, o único fabricante de painéis que tem fábrica nos 4 continentes, mais concentrado aqui nas Américas, por isso que nós somos líder de painéis aqui nas Américas. É uma empresa chilena e vem cada vez crescendo e cada vez adquirindo novas fábricas. Aqui no Brasil, como eu falei, nós temos 5 unidades fabris, sendo 4 fábricas de painéis e uma de resina. Essa fábrica de resina, ela serve para alimentar nossas fábricas de painéis, porque a produção do MDF não é só as toras de pinos e eucalipto, também envolve outros químicos e a resina é um desses. Então, a Arauco produz a própria resina, ela é autossustentável, tá bom? Dessas 4 fábricas de painéis, a gente tem Jaguariaíva e Piem, que eram fábricas já da Arauco. Só contando um pouquinho a história, Jaguariaíva era uma fábrica da Placas do Paraná. Os marceneiros mais antigos devem lembrar desse nome. A Arauco, quando veio para o Brasil em 2002, do Chile, ela trazia material importado da Argentina. Ela comprou a Placas do Paraná, que tinha a fábrica de Jaguariaíva. Posteriormente, ela comprou a fábrica da Tafisa, que é a fábrica de Piem, e mais recentemente comprou a Macisa, que é mais conhecida de vocês, que é a fábrica de Ponta Grossa e Montenegro. E hoje, só de hectares plantados para atender o mercado de MDF, para suprir nossas necessidades de produção de MDF, hoje a gente tem 246 mil hectares de bosque. Só fazendo uma analogia em tamanho, tá? Hoje, essa metragem aqui é quase 2 vezes a cidade do Rio de Janeiro, só dedicada a florestas produzindo esse material eucalipto ou pinos para a produção do MDF. Sendo que 40% desses bosques são preservados com fauna nativa, tá? Que a Arauco é a empresa que foca nessa parte do meio ambiente também. Bom, criar novos conceitos, novas ideias, novas inspirações é uma constante busca de inovação que nos leva sempre adiante. A Arauco, por ser uma empresa inovadora, cada vez vem trazendo novidades, coisas diferentes, ferramentas diferentes para o dia a dia de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, só as últimas ferramentas que a gente teve. Antes da compra da Macisa, nós tínhamos o book, né? Assim que a Arauco comprou a Macisa, a gente tinha um book com os padrões da Macisa, que no caso esse aqui, ó, coleção Macisa, e a gente tinha o nosso catálogo da Arauco. Já pensando em inovação, a gente pensou em algo diferente. Os marceneiros mais antigos vão lembrar que antes o mostruário do MDF,
era o lequezinho assim, cheio de chapinha, às vezes era ruim de carregar, ruim de levar. Arauco pensando, poxa, gente, vamos pensar numa coisa diferenciada, uma ferramenta diferenciada para o profissional marceneiro poder levar para o seu cliente. E aí a gente desenvolveu esse prisma, né? Que nesse prisma tinha todo o portfólio do nosso material, tá? E você consegue ter bastante flexibilidade de mudar as cores, coisa que no book a gente não tinha. Aí esse ano a gente precisava juntar os padrões da Macisa com os padrões da Arauco. Como nós vamos fazer 107 padrões de uma forma que o cliente consiga levar para o seu cliente de uma forma mais prática? Foi aí que foi desenvolvido o ASIG. Acho que todos que passaram lá no stand puderam pegar. Quem não pegou pode passar lá e pegar com a gente. Esse aqui é o nosso portfólio, onde tem todos os padrões que eram da Arauco e todos os padrões que eram da Macisa. Na verdade, hoje a gente não usa mais o nome Macisa. É mais porque ainda está na memória de todos, mas hoje estão misturados. Por exemplo, o antigo Louro Frejó, bem conhecido da época da Macisa, está misturado com o Authentic, com o Teca Ártico da Arauco, entendeu? E ele é muito fácil para poder você dobrar também. Vou mostrar aqui para vocês. Você consegue dobrar ele, fazer esse zigue-zague, e no final ele tem um imãzinho aqui, ó, bem fácil, bem prático para vocês levarem para o cliente de vocês. Todos aqui já conheciam esse portfólio? Sim? O que vocês achavam mais interessante? Um portfólio assim, mais prático, ou de repente um book que é mais tradicional? Uma opinião por vocês. O de enrolar é mais prático? Porque a gente tenta sempre ouvir uma resposta, um feedback de vocês para o dia a dia, né, do mercado. A marcação, o modelo da madeira, ela está entre um espaço amplo. Isso. Ele com o tempo não se desgasta não, e você fica aí, você dela. Boa pergunta do amigo aqui. Por isso que eu gosto de perguntar. Ele perguntou assim, o nome dos padrões, ele fica entre uma dobradura e outra, mas com o tempo não apaga. Na verdade, isso é um papel bem reforçado. Eu acho que com muito uso, pode ser até que se desgaste mais, mas a gente está sempre disponibilizando novos books aqui nas revendas. Mas você acha prático? Então você já é um cara que usa. Beleza, ele falou, mais uma sugestão aí para a gente tentar elaborar. Obrigado. Então, mas o nosso intuito é sempre de querer agregar ferramentas novas para vocês, tá? Então, essa é uma das novas ferramentas da Arauco. Pensando nisso, a gente também pensa em desenvolver produtos diferenciados no mercado que sejam mais duradouros, sejam materiais diferenciados. Nesse ano de 2019, nós tivemos 5 lançamentos, que foram o cinzel, pau-ferro, búfalo, sal rosa e tinto. O cinzel ficou bem destacado aqui no nosso estande, vocês podem ver que o fundo do estande é todo com cinzel. Vou falar um pouquinho dele. No catálogo de vocês tem todos os padrões, tá? Eu trouxe placas maiores aqui, eu vou deixar passando para vocês poderem visualmente ver melhor. Vocês podem ir passando, depois eu pego com vocês. Então, só falando um pouquinho do desenvolvimento desse padrão. O cinzel é um padrão de pedra, né? Ele é um padrão que foi inspirado na pedra Nero Marquina, que é um mármore muito usado. A gente tem alguns arquitetos aqui que já trabalham também com revestimento. Eu tive na Feira Revestir no início desse ano, e lá o que mais tinha das fábricas de revestimento, quando eu digo revestimento, não é só o MDF, piso, porcelanato. Então estava muito em alta essa pedra Nero Marquina.
e a gente conseguiu chegar bem próximo da pedra natural. Só para vocês terem ideia, lá a gente fez uma mesa com o tampo todo com essa pedra nero-marquina. A gente percebia que as pessoas iam lá botar a mão para ver se realmente era a pedra ou se era MDF, né? Porque a pedra tem a sensação tátil gelada, né? O MDF não, já tem o quente da madeira. Então ele tem boas aplicações, ele é bem versátil, como vocês puderam ver ali no fundo do nosso painel. Aqui é uma aplicação, por exemplo, num home. Você vê, o que você gastaria muito fazendo um fundo com pedra, e vocês, profissionais de marcenaria, não iam trabalhar com a pedra. Hoje vocês podem trabalhar com material próximo da realidade de uma pedra. Aqui a gente está usando o cinzel com o fundo o tinto, um rack de apoio aqui com o búfalo e um suporte em cima com o sal rosa, ou seja, todos os nossos padrões eles se combinam entre si. E também tem versatilidade de fazer até mesmo móveis, né? Como demonstrando aqui. Um outro lançamento que a gente teve também é o pau-ferro. Pau-ferro é esse aqui. Para quem conhece a madeira, pau-ferro, ele vem desse nome porque é uma madeira muito dura para trabalhar, né? Então, Arauco, para desenvolver os padrões, hoje você não consegue uma lâmina natural de pau-ferro aqui no Brasil. Você consegue no México, se eu não me engano, ou na Colômbia, que hoje é muito difícil, é uma madeira muito rara. Então, Arauco, ela pegou, selecionou uma lâmina com as melhores características e a gente mandou para a Alemanha. Lá tem um lugar onde faz um scanner fidedigno dessa lâmina para a gente reproduzir ele para melamina. E a gente usa a textura Trend, que é uma textura que ela simula a lâmina natural da madeira. Quando passar aí para vocês, vocês vão poder no toque perceber que realmente parece uma lâmina natural. Então é um padrão que está sendo muito bem aceito e também um padrão bem versátil. Para quem tem o trabalho de fazer um trabalho bem dedicado ali com os madeirados, lá na Revestir também, foi feito um aparador com esse material pau-ferro. Ele ficou tão perfeito ali, as junções dos veios, que parecia um móvel de madeira natural. Então, o profissional trabalhando de uma forma correta, ele, mesmo sendo MDF, você consegue simular como se realmente fosse uma lâmina natural, ou até mesmo uma madeira. E também outras aplicações, como móvel, usando metalon, que é uma coisa que é tendência também. Tem alguns fabricantes falando, mostrando isso também, cada vez mais isso tem sido tendência, a integração do MDF com estruturas metálicas. Nosso outro lançamento é o búfalo, que ele, na verdade, a origem dele vem realmente do couro de búfalo, né? Então vocês vão poder ver no toque mesmo que a sensação tátil dele parece do couro. Então visualmente parece o couro e a sensação tátil dele também parece o couro. Mais uma inovação que a gente vem trazendo dessa junção de novos materiais para vocês utilizarem no seu dia a dia. Ao invés de vocês estarem usando uma marmoraria, um exemplo, para usar uma pedra, vocês próprios marceneiros podem estar usando um cinzel. Ao invés de vocês chamarem um estofador para de repente fazer um forro de uma cama com um couro, vocês podem estar usando o búfalo. Ontem foi até engraçado, chegou um marceneiro mais antigo para mim e chegou e falou assim: mas resseca esse material? Eu falei: não, porque é MDF, né? Ele é tão próximo do natural, do couro natural, que para ele estava na cabeça que era o couro ali, né? E que poderia ressecar. Então, para você ver a fidelidade que a gente procura desenvolver nos padrões e as suas utilizações. Um exemplo que eu dei, ali ó,
um painel todo revestido com o búfalo, que é esse padrão em couro, que de repente poderia estar sendo feito com o couro mesmo, e não ia ser vocês, profissionais de marcenaria, que iam estar fazendo. Então, vocês cada vez vão agregando mais ao trabalho de vocês. E não só usando ele como painéis, ele também pode ser muito bem aplicado ali em móveis, tá bom? Um outro lançamento nosso é o Sal Rosa. Sal Rosa é o padrão que a gente está usando na mesa de trabalho ali do Vinícius, o nosso profissional que está fazendo a montagem dos móveis. É um padrão bem versátil, apesar do nome rosa, ele vem em tons de bege. Ele é um bom substituto aí do branco. Para cada vez a gente está fugindo mais do padrão branco, a gente vem aumentando a nossa gama de unicores justamente para vocês conseguirem agregar valor ao serviço de vocês. Porque hoje o branco todo mundo faz, todo mundo vende. Quando vocês fazem uma combinação de cores diferentes, isso agrega ao serviço de vocês. Uma informação importante: a caixaria vai ser branca e a porta vai ser de madeirado ou unicor. Ali, vamos dizer que o cliente escolheu um padrão tinto, que é o que eu vou falar posteriormente. Você pode ver, poxa, o tinto combina com qual unicor? Combina com sal rosa. Então você já sugere para o cliente: vamos fazer a caixaria aqui de sal rosa e a porta de tinta, ou invertido, para vocês trabalharem essas inversões. E até mesmo hoje você sobra uma peça de um padrão específico. Está lá um tempão na sua marcenaria, poxa, qual o padrão que combina com isso? Aí você está em outro cliente, você vê que ele está usando um padrão que combina. Tem na cartela de combinação de cores. Você pode estar fazendo uma bossa ali, ó. Vamos fazer um nichozinho aqui com esse padrão, ele fica bem legal, combina. Você está agregando valor ao serviço de vocês, tá bom? Porque vocês sabem mais do que eu que um bom serviço vale como uma indicação muito mais do que uma postagem ali numa rede social. O maior cliente de vocês são vocês mesmos. Vocês fazendo um bom serviço vão te trazer muitos outros novos serviços. Aqui, ó, como eu falei para vocês, como os padrões eles se combinam perfeitamente, ó. Você vê uma bancada toda com cinzel, claro, é uma bancada seca, porque é um material de MDF, não poderia fazer uma pia, né? Com revestimento todo com o tinto e os detalhes das portas todas da cozinha com o sal rosa, esse material que eu apresentei para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, não foi usado MDF branco, tá? Você fala, poxa, Diego, você fala, vocês não querem vender branco? Claro que o branco também é nosso material, a gente vende, só que o branco todo mundo tem, todo mundo faz. Você precisa fazer combinações para vocês agregarem valor ao material de vocês. E aqui uma outra utilização do sal rosa, num móvelzinho também fica bem versátil. E por último, no nosso lançamento, dos lançamentos desse ano, é o tinto. Tinto, ele vem, é um madeirado escuro, puxando mais para tons avermelhados. O nome vem das barricas mesmo de vinho da Itália. Então, foi desenvolvido pensando nesse material. A gente precisava de um padrão mais escuro, com tons avermelhados, por isso foi desenvolvido. Também bem versátil, a gente consegue fazer boas combinações com ele aí, demonstrando aí essas mesas todas com tinto e o fundo ali com cinzel que eu já tinha apresentado para vocês. Aí o que eu falei anteriormente para vocês das sobras de materiais e das combinações perfeitas, aqui é um bom exemplo, ó. Usando o metalon aí, ou os perfis, você conseguiu com um pedacinho de pau-ferro e um pedacinho de tinto, conseguiu fazer algo diferenciado ali e conseguiu agregar valor aí para o serviço que vocês estão fazendo para o cliente. Bom, de lançamento, foram esses 5. Espero que... Alguém já usou algum dos nossos lançamentos aqui ou não?
Qual que você usou? Sal rosa? Aí, ó, tá vendo? O amigo já usou o sal rosa. Alguém mais? Não. Aí, o outro amigo que usou o sal rosa. Então, espero que cada vez mais vocês consigam utilizar os nossos padrões, principalmente os lançamentos. A gente, quando desenvolve um padrão, a gente pensa que esse padrão seja mais duradouro. A gente tem hoje a gente tira poucos padrões de linha e coloca poucos padrões em linha, justamente em respeito a vocês profissionais, que às vezes estão fazendo um móvel, fiz um padrão e no ano seguinte saiu de linha. Então isso é um respeito com vocês profissionais e com as revendas, que faz todo o investimento de compra desse material também. Agora vamos entrar numa parte que algumas recomendações que a gente faz e algumas coisas que passam desapercebidas e vocês podem agregar na hora de fazer um projeto para o cliente de vocês. Quando vocês chegam no cliente para fazer um móvel, né? Qual a primeira coisa que vocês fazem? Vocês fazem a medida, né? Da largura, da altura e da profundidade para vocês fazerem o móvel. É isso que vocês fazem? Vocês pensam em alguma outra coisa, além da largura, altura e profundidade, para fazer um móvel? Alguém pensa em alguma coisa diferente ou só usa isso? Bom, a gente não pode esquecer uma coisa pouco importante, que é a iluminação e a acústica. Assim, poxa, Dilma, o que tem a ver iluminação com o MDF, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês e vocês vão ver como vocês podem estar agregando e prestando atenção em cada projeto que vocês vão fazendo. Bom, a importância da iluminação. Hoje existem 3 funções básicas na iluminação de interiores. São acentuar detalhes, né, quando você quer destacar algum objeto específico, proporcionar conforto visual, algo que o cliente precise ter mais atenção ali para ver, caso guarda-roupa, e demarcar ambientes, né? Porque hoje cada vez mais a gente trabalha em ambientes, vocês fazem projetos em ambientes menores, né? Por exemplo, se você fizer uma iluminação diferenciada com um pendente, você já consegue, na mesma sala, você tem 3 ambientes hoje. Você tem a sala de jantar, onde fica a mesa de jantar, você tem a sala de estar e, de repente, um living no mesmo ambiente. Então, com a iluminação, com a iluminação diferenciada, você consegue demarcar esses ambientes. Hoje, existem várias soluções de iluminação que vocês mesmos, marceneiros, conseguem aplicar no dia a dia de vocês. E vocês, com isso, conseguem agregar valor ao serviço de vocês. Alguns exemplos aí, que eu acredito que muitos já fazem, a fita de LED. Hoje você pode avança um pouquinho um painel, você põe uma fitinha de LED. Hoje, para fazer uma instalação de fita de LED é muito simples, só precisa ter um ponto de energia ali, não precisa ser um eletricista, entender muito de elétrica para você poder agregar valor no seu móvel colocando uma fitinha de LED. Outra coisa, você pode sugerir luminárias flexíveis ali para cabeceira. Se você for fazer uma prateleira em cima, você consegue botar alguns pontos de luz. Hoje tem iluminação para gaveta, iluminação para cabide. Então, tudo isso, quem está fazendo móvel, quem está usando o MDF são vocês. Então, vocês conseguem agregar. Vocês tendo um ponto de iluminação, hoje é muito fácil vocês agregarem valor ao produto de vocês. O produto que eu digo é o serviço que vocês estão fazendo. Então, hoje, vale a pena cada vez mais vocês estarem navegando nessas coisas diferenciadas, tá? Bom, agora falando um pouco de iluminação. Luz quente ou luz fria? Escolha de acordo com o propósito de cada ambiente. Todos aqui entendem o que é iluminação fria e iluminação quente? Para você, o que é iluminação fria? Ele falou assim, fria é a luz branca. Iluminação quente?
A âmbar, a amarela, exatamente. Mas, eu volto a dizer, o que tem a ver isso com a MDF? Eu vou dar um simples exemplo aqui para vocês, tá? Como é importante... Não, segura isso, obrigado. Como a iluminação tem um ponto, um quesito importante na decisão de um padrão de MDF, tá? Eu vou simular aqui, ó, para vocês. Esse padrão aqui é o padrão Lotus, é um padrão unicor com a textura Chess. O que vocês estão vendo aqui? Que cor que vocês estão vendo aqui? Eu digo, vamos esquecer a luz, né? Vamos esquecer. Está puxando mais para um tom de amarelo, um marrom, não é verdade? Um bege, beleza. Eu vou desligar aqui, ó. E no mesmo padrão eu vou ligar a luz fria. E agora, é a mesma coisa que vocês viram ainda há pouco? A gente está falando do mesmo padrão, né? Então olha como é importante a gente prestar atenção na iluminação para sugerir um padrão para o cliente. Eu vou mudar algum exemplo. Obrigado, tá, Denise? Vou dar algum exemplo para vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. A luz amarela, ela transmite mais sofisticação e aconchego e proporciona maior relaxamento. É indicado padrões, é indicado luz amarela para suítes, para lugares onde a pessoa quer realmente se sentir mais relaxado, né? E a luz branca, que é a luz fria, ela favorece maior concentração em ambientes funcionais. Por exemplo, um escritório, onde você precisa ter mais concentração ali para escrever, para desenhar, um consultório médico, onde o médico precisa ter uma atenção maior, numa cozinha, onde para o preparo do alimento você consegue ter. Você não precisa estar relaxado ali. Então, para isso, psicologicamente, a luz influencia muito no nosso sentido. Aí você diz, poxa, mas como é que eu vou saber aplicar isso? Eu já provei para vocês que a luz, com relação aos padrões, diferencia um padrão do outro. Então, a temperatura da luz, quando eu digo temperatura fria ou quente, branca ou amarela, influencia no tamanho do ambiente, influencia na decisão dos padrões ali que vocês podem estar especificando. Então é preciso buscar um equilíbrio. A gente tem uma tabelinha simples, claro que às vezes para gravar não é tão fácil, mas aqui tem um bom exemplo. Aqui ambientes grandes e ambientes pequenos, luz quente e luz fria. Então a gente tem uma sugestão aqui, ó. Por exemplo, em ambientes grandes, já com luz quente, que muitas vezes vocês chegam na obra do cliente e a iluminação já está pronta, né? Então você consegue perceber, poxa, quando ligou a luz ali, esse cara está usando luz fria. Então vamos tentar dar uma aquecida nesse ambiente. É uma sala, então vamos tentar dar uma aquecida. Então, um bom exemplo aqui, ó, ambientes grandes com luz quente, trabalhar com os Zenris e o Lotus, que é esse padrão que eu mostrei para vocês. Por quê? Você está usando em ambientes grandes com luz quente, você pode usar tons médios ou escuros, desenhos mais marcantes, combinando com unicores em escala de bege e cinza. Então, ó, o Zenris é um tom claro, com desenho bem marcante, né? E o Lotus é um unicor em escala de cinza. Então, você consegue dar uma aquecida, você consegue dar uma equilibrada nesse ambiente que já está com luz quente e já é grande, trabalhando com esses dois padrões. Um outro exemplo, ambientes grandes com luz fria, você quer dar uma aquecida nesse ambiente, você consegue trabalhar com tons médios ou escuros, trabalhar com desenhos marcantes,
cores quentes, combinando com unicores em escala de bege ou cores vibrantes. Bom exemplo aí é o aço cortem, que é uma cor bem escura, e o rubi, que é um unicor bem marcante, né? Bem vibrante. Então, depois eu vou mostrar alguns ambientes aplicando esses padrões que eu estou falando para vocês. Bom, aqui a gente falando em ambientes menores, já com iluminação quente, tá? Então, é um bom exemplo aí o cajueiro e o brita. Tons claros e médios, desenhos mais discretos, combinando com unicores de bege ou cinza. É bom evitar madeiras tradicionais que tendem a cor laranja e marrom e podem contar desenhos integrantes, porque esses ambientes pequenos com cores quentes, eles parecem ser menores do que realmente são. Então, por isso a sugestão aqui do cajueiro, que é um tom sem muitos desenhos marcantes, uma cor clara, e o brita, que é um unicor em escala de cinza. Então, esse é o que no mais cotidiano a gente vê, são ambientes pequenos, né? Então, se esse ambiente já tem iluminação quente, essa combinação não tem erro, vocês conseguem ter uma boa aplicação. E, por último, ambientes pequenos com luz fria, o Authentic com o Golden, que são tons claros e médios, desenhos discretos, combinando com unicores na escala de bege ou cores mais vibrantes. E agora eu vou mostrar aplicando isso para vocês em desenho em ambientes reais, né? Como eu falei, a iluminação quente proporciona mais aconchego e relaxamento. Uma coisa que é tendência também, vocês podem perceber, cada vez mais tem aumentado a quantidade de revestimento de paredes com MDF. Então isso vem crescendo cada vez mais. Isso é bom para quem? Para vocês, profissionais que trabalham com esse material, né? Então, ao invés de ter o pintor ali para poder fazer a pintura da parede ou fazer uma textura diferenciada, eles vão usar o profissional de marcenaria para revestir essa parede com o MDF. Então aí está um bom exemplo dessa aplicação. E na utilização desse ambiente grande aí com cor quente, você consegue ter um bom equilíbrio. Iluminações frias em ambientes grandes, aqui no caso usando o aço cortem ou rubi, tem o desenho marcante do aço cortem, harmonizando com uma cor quente que é o rubi. Eu gosto de falar bem dessa aplicação, porque aqui você vê que não tem nenhum tom de madeira. Porque como vem agregando materiais diferenciados hoje no serviço de vocês. Você vê aqui, ó, o revestimento todo com aço cortem, a bancada ali, a parte de baixo da bancada, usando uma iluminação ali na bancada, coisa que todos vocês podem fazer, vocês profissionais de marcenaria. Dando um destaque aí com o rubi, que é um tom bem marcante. E aqui, ó, as gavetas com o concreto Metropolitan, ou seja, não tem branco, não tem madeirado, né? E o unicor que tem aqui é só para dar o destaque, que é o rubi. Então vocês conseguem agregar bastante combinações no portfólio de vocês. E aqui, ambientes pequenos já com iluminação quente. A combinação ali do cajueiro com o brita, né? Ambientes pequenos com iluminação fria, a utilização do Authentic. Uma outra coisa importante, que às vezes a gente passa desapercebido, e vocês podem estar sugerindo para o cliente de vocês, prestar atenção na acústica do ambiente. Você assim, pô, mas como é que eu posso agregar, eu, marceneiro, com relação à acústica? Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo simples, tá? O efeito ripado, né, quando você faz ripas assim, em paredes de ambientes com muito ruído, proporciona mais conforto auditivo, reduz a reverberação do som. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. As ondas sonoras em ambientes, em paredes lisas, no chão, ela reverbera intensamente,
tá? Por isso que às vezes o som fica mais estridente. Quando você faz efeito de ripa, você consegue diminuir a reverberação do som. Aqui é um bom exemplo, ó. Você vê que as ondas sonoras, elas rebatem e elas não vão na mesma intensidade. Isso é mais para trazer conforto auditivo para a gente, né? Então isso é uma coisa que vocês podem estar aplicando aí no dia a dia de vocês. Outra coisa legal, no caso de um restaurante, vocês sugerirem a utilização dessas espumas para reduzir os ruídos, porque na verdade no chão o som já reverbera. Então se você tem ali um trabalho acústico embaixo das mesas, você consegue diminuir a reverberação do som e o som entrar com mais suavidade nos nossos ouvidos. Agora um ponto bem legal de estar falando, desafios de como lidar com a sujeira e a umidade no MDF. Quero ver se vocês vão falar a verdade no que vocês usam para limpar o MDF, tá? Então isso daqui, tudo que eu vou falar para vocês, a gente tem lá no nosso aplicativo que eu comentei para vocês anteriormente. Tem lá a parte assim, especificações técnicas. Ali tem como vocês baixarem e toda a explicação de o que nós como fabricantes sugerimos de utilização para a limpeza do MDF. Então vou falar rapidamente aqui e a gente vai trocar algumas ideias. Então, como limpar a cola de contato? Descer um pano com água e álcool isopropílico misturados em partes iguais. Esse álcool isopropílico é aquele álcool 96, né? Não é aquele álcool que a gente usa, que compra no mercado, que é o 40, né? Aquele álcool, hoje em mercearia você ainda até consegue comprar esse tipo de álcool, né? Então, passar sobre a superfície do painel e em seguida passar um pano macio e seco. Tinta de caneta, no caso pincel atômico ou caneta esferográfica, também umedecer um pano de algodão com álcool isopropílico, aplicar no móvel, finalizar com estopa e água, tá? E no caso de caneta marca-texto, usar um pano limpo e água. Graxa de sapato ou graxa mineral, umedecer um pano com água a raiz, passar sobre a superfície do painel e em seguida limpar com um pano macio e seco. Esmalte de unha, umedecer um pano com acetona, esfregar sobre a mancha e passar a estopa umedecida com água para finalizar e evitar que seja manchado. E o mofo, né? Um balde de água, adicionar 50 ml para 1 litro de água. Molhar o pano, misturar e passar sobre a região afetada e, se for necessário, repetir. Uma outra opção também é umedecer um pano limpo com ácido acético, que é o vinagre, aplicar em toda a região e repetir se necessário. Nunca deixar... Oi, amigo, pode perguntar. Alguns MDF vem com uma cobertura, uma película. Quando você tira essa película, tem um encostamento nela. Qual material seria possível tirar? Então, uma boa pergunta aqui do amigo. Ele perguntou que no caso nosso da Arauco, os MDFs escuros, né, eles vêm com aquela película de proteção, né? O ideal, aí quando tira, às vezes realmente fica marcado ali. O ideal, inicialmente, é usar o álcool isopropílico ali. Passando no mesmo sentido, você consegue limpar. É o ideal, é o recomendado que a gente faça, tá? Agora o que não fazer? Quero que vocês sejam honestos com o que vocês fazem hoje na marcenaria de vocês. Desengordurante e produtos multiuso deixam o MDF amarelo. Isso é uma coisa importante para vocês, profissionais, passarem para o cliente de vocês, né? Isso é para vocês se resguardarem no futuro. Pô, eu limpo sempre com Veja aqui, mas ficou tudo amarelo. Então é óbvio que vai ficar amarelo. Então não é o indicado de limpar o MDF com produtos multiusos como o Veja. E nem com produtos fortes como querosene e thinner. Vocês usam querosene e thinner para limpar a cola?
Ah, pelo menos os amigos são sinceros. A gente sabe que no dia a dia, isso aqui é uma informação que nós, fabricantes, passamos para vocês repassarem também para os clientes de vocês, para vocês se precaverem de qualquer problema com o cliente. A gente sabe que hoje é difícil isso, você tirar a cola ali sem. Mas hoje foi até legal, ontem e hoje a gente vai aprendendo cada vez mais. Hoje a gente tem produtos que a gente não precisa usar cola para ficar. Um exemplo para fita de borda, fitas dupla face ali para colar fita de borda, um MDF no outro, né? Então você consegue agregar sem danificar o material. Além do que, o tempo que vocês vão perder ali de limpeza, vocês podem estar usando materiais mais limpos e mais práticos para o dia a dia de vocês. Mas, por favor, não usem thinner. Pois não, amigo. Não entendi. Não. Eu estou dando um exemplo. Sabe? Ele perguntou assim, vou ter que indenizar a minha coladeira? Não vou mais precisar ter coladeira? Não. A gente sabe que às vezes, para você ter agilidade de produção, a gente tem que ter. Mas para você ter uma agilidade de limpeza, eu falei do álcool, né? Mas existem outros produtos. O próprio Vinícius até comentou comigo ontem. Você pode perguntar para o professor ali, o Vinícius, posso usar thinner? É bom usar thinner e querosene? Ele vai falar que não, ele vai te dizer o produto ideal que você tem para limpar a cola quando é da coladeira de borda. Claro, mas quando você usou ali, é porque danifica a própria melamina, né? O material, o revestimento do material. Então aquilo ali, uma vez que você já passou ali, você já dificultou, passou mais forte ali, passou o thinner, você está agredindo ali o material. Bom, outra coisa importante para vocês estarem passando, esponjas riscam a superfície, então aquela parte verde da esponja, óbvio, nunca passa. É importante a gente, parece, eu vou passar esponja ali no MDF, mas tem que falar às vezes para o cliente, porque vai chegar a pessoa que trabalha lá, vai querer deixar tudo brilhando, vai passar, vai riscar tudo o MDF, né? Então é importante a gente estar falando isso. E sempre nunca deixar o móvel molhado para que ele não caia, porque às vezes a água, ela não vai, se tiver bem fitado ali, é difícil do MDF inchar, mesmo que ele não seja resistente à umidade. Quando você está usando uma fita mais grossa, 2 milímetros, usando numa coladeira de borda, eu dou um exemplo na minha casa. Eu, antes de trabalhar na Arauco, eu não tinha feito com marceneira, porque eu não tinha contato. O acabamento Cetus, ele é um acabamento com poros arredondados. Vocês veem aqui com o zoom mais perto, visualmente assim, passando a mão nele, vocês vão achar que ele garra a sujeira com facilidade. Na verdade, é o inverso. Por ele ter esses poros arredondados, ele é mais fácil de limpeza. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é do crema. Esse é um MDF branco com a textura Cetus, ou seja, é um branco com um valor agregado, que é mais fácil de limpar. Então, com isso vocês podem estar sugerindo. A gente vai fazer uma cozinha de um cliente. Eu queria tudo branquinho, que é mais barato. Bem, o branco é mais barato, mas tem um que é um pouquinho mais caro do que esse, que é branco também, só que ele agarra menos sujeira, ele é mais fácil de limpar, porque os poros são arredondados. Então, eu sugiro a senhora fazer com o crema. Então beleza, mas quanto? Mais tanto? Então, vamos fazer com esse. E os cafés também têm essas texturas. Vocês vão ver que no catálogo tem aqui o nome, no caso, eu vou fazer aqui no caso dos cafés, ele aqui, Café Latte tem ali do lado Cetus, que é o acabamento. Moca, do lado tem. Expresso. Então, todos os unicores que eram da Macisa, que tem nome de café, todos eles têm esse acabamento Cetus. Mas uma informação importante aí para vocês estarem agregando no dia a dia de vocês.